Já estamos de volta aqui nessa cozinha gostosa. Agora sim tem pão aqui, né, chefe? Chefe Marcel Tony estreando a nossa cozinha, mas estreando assim, ó. Né? Primeiro que parece que ele já é de casa, né, chefe? Tá super à vontade. Bastante. Um bolo delicioso, bolo zebra e um pão versátil. É ou não é que ele lava até a louça pra gente esse pão? Faz de tudo esse daí. É maravilhoso que dá pra... Por que chama pão versátil, chefe? Esse pão é porque assim, os ingredientes que a gente vai colocar nele todo mundo tem em casa, é fácil de conseguir. E ele pode virar tanto esse pão, como ele pode virar pizza, pode virar um pão recheado, uma rosca com calabresa, com frango, com queijo. Fazer um bauruzinho. Então a massa dele serve para fazer vários outros tipos de pães. Tudo que você imaginar. Lava a louça, estende no varal. Olha, cuida das crianças. Lava a roupa. Gente, que maravilha. Esse é maravilhoso. É esse pão que a gente precisa, menina. É esse que o povo quer, né? Querem a receita desse pão? Então, atenção, porque eu vou começar, ó. 1 quilo de farinha de trigo. Já resolveu a vida, que é exato. 1 quilo, graças a Deus. 10 gramas de fermento seco é um pacotinho daquele ali. Isso, um pacotinho. 1 colher de café de sal e 1 colher de sopa de açúcar. 700 gramas de água, aí já complicou um pouquinho, daqui a pouco o chefe nos diz quanto é. E 8 colheres de sopa de azeite. O chefe, a medida da colher de café é a piquititica? É a pequenininha. É a pequenininha, porque aquela média que é de chá, né? Isso. É a menorzinha que a gente tem do jogo de café normalmente que tem. Tá. Quando nós falamos de 700 gramas de água, pode ser 700 ml ou não tem 700 nada? ml, 700 gramas é a mesma coisa. Isso. Pronto, fechou. Facilitou. Super fácil, facilitou tudo. Pode usar aqueles copos medida que a gente consegue aí facinho também. Maravilha. Tá bom? Então, vamos começar. Então, vamos lá? O que eu faço aqui? Normalmente em casa eu gosto de fazer na batedeira. Tá. Mas o telespectador não é todo mundo que tem uma batedeira com um gancho, então a gente consegue fazer na mão sem problema nenhum, tá bom? Maravilha. Então a gente vai facilitar a coisa para você aí de casa. Então aqui eu tenho a farinha de trigo, tá ok? Eu vou colocar aqui direto no meu bowl. E, gente, agora o segredo do pão, a coisa mais fácil do mundo. Ah, meu Deus. Mistura tudo. Olha aí. Ó, Pense nesse pão que faz tudo e ainda é só misturar ali, ó. ó, fermento seco, vou polvilhar aqui na farinha. Dou uma misturadinha. O sal, 1 colher de café, açúcar, 1 colher de sopa, o azeite. o azeite, eu vou ter que olhar aqui, esqueci quanto é. São 4 colheres de 4 sopa de colheres azeite. de sopa. Daí, ó, dou uma misturadinha aqui. Vou colocar agora a minha luva aqui, que daí agora eu vou colocando a água aos poucos. Pode ser que não precise usar toda a água. Pode ser que não precise, tudo depende da sua farinha de trigo. Tem farinha de trigo que tem necessidade de mais, farinha de trigo de menos. Então aqui eu vou colocando a água. Se fosse fazer isso daqui na batedeira, gente, é o gancho, coloca e esquece ali. Deixa bater uma média de uns 15 minutos, deixa a massa sovar bem, que daí ela vai desenvolver o glúten, vai ficar uma massa bem lisinha, de sovar bastante. Fica lá até ganhar muque, Exatamente. sovando a massa, que é bom também fazer exercício, fica muito parado. Já aproveita, já faz exercício já, né? Existe um jeito certo de sovar a massa, chefe? Eu simplesmente coloco tudo e coloco força em cima da... Não, fala um movimento assim da massa. Normalmente a gente vai pra cima e vai... É isso que você tá fazendo isso. aí no caso? É, ó. A gente Agora simplesmente ele já vai, ó. ficou. Tá todo mundo junto ali agora. Unificou absolutamente tudo aqui. Aí o que eu vou fazer? Essa massa ela vai precisar descansar por pelo menos meia hora antes da gente modelar e colocar ela pro forno. Mas antes de descansar tem que sovar. Isso, a gente vai sovar aqui agora. Ah, tá. Sovar ela durante uns
uns 10 minutinhos, deixar ela a massa bem lisinha. Eu já tenho uma outra massa que eu já deixei crescendo pra gente, pra poder facilitar. Que já foi mas, sovada. Ó, já foi sovada. Ó, mas olha como a massa fica. Uma massa boa, Ela né? literalmente já pegou absolutamente toda a água daqui. Você vai sovar bastante que ela vai ficar bem lisinha essa massa, tá bom? Daí sova ela. Que maravilha. Depois que sovar, tampa ela, coloca um plástico filme aqui, deixa ela por uns 15, uma meia hora na verdade. Meia hora ela descansar porque ela vai fermentar, Sim. ela vai dobrar de volume. Daí a gente vai poder modelar. A partir deste momento você pode fazer com recheio que você quiser, ou simplesmente vai fazer ela do jeito que a gente fez ali, simplesmente bolear, colocar ela num molde que eu usei ali. Pode ser um bowl, vou até mostrar aqui para vocês. Posso deixar isso aqui de lado? Pode. Ô, chefe, ela fica mais pro sal ou mais pro doce? Ou no Ela meio? fica uma massa neutra, por isso que é Neutra. legal que você pode Então, usar pode tanto fazer para pizza? rechear, pode rechear se você quiser colocar chocolate, se você quiser colocar maçã, fazer como se fosse uma tortinha de maçã com strudel, maçã, canela, daí coloca mistura maçã, canela, Nossa, açúcar, dá farinha pra de fazer rosca. esfirra também com ela? Esfirra. Olha Ela é isso. mega versátil, fazer uma esfirra, colocar uma carne, um frango, uma escarola refogada. Nossa, Né, vocês estão gostando? Porque eu já tô aqui encantada Não é? com essa massa, com esse pão. Todo mundo tá gostando? Já foi lá no Facebook e deixou seu comentário? Deixa lá o seu comentário. Já tem ela, a Marina Gonçalves Padilha. Quero um pão desse. Sou de Canoinha, Santa Catarina. Beijos, pessoal. Um beijo. Marina. Eu também, Adalzira Loureiro Picanso. Pão quentinho é uma delícia. Beijos, Drique Chefe Marcel. beijo. Obrigada, querida. Ele está conosco aí durante o programa. A Darcy Marchiori e a Aiza. Parabéns, chefe Marcel. Que lindo pão e bolo. Deve estar tudo uma delícia. Ótima tarde para vocês. Para você também, Igualmente. Darcy. Deus abençoe. Delícia demais. Vamos fazer aqui, então. Vamos lá, eu já tenho aqui um passo dela praticamente fermentado. O que eu fiz aqui? Quem não tiver, esse daqui é um aparelho, um utensílio que nós usamos para poder fazer pão. Quem não tiver em casa também não vai deixar de fazer o pão por causa disso. Você pode simplesmente pegar um refratário. Eu simplesmente coloquei isso aqui que ele facilita bastante. Por Ele é quê? feito de madeira para ele poder... Você está vendo que ele tem umas listrinhas assim, ó? Então ele dá um desenhinho e ele faz crescer o pão aqui. Normalmente as pessoas usam esse daqui para fermentação natural. Eu também faço pão de fermentação natural com o levain que a gente cultiva durante uma semana, fica lá fazendo aquele cultivo. Olha, que daí legal. literalmente vai... O pão é feito literalmente de sal, água e farinha de trigo. Só. Como era feito lá antigamente, né? Jesus comia esse pão aí, ó. Exatamente. Sal, água, farinha de trigo. Eram uns 3 ingredientes que a gente usava. Então, assim, é feito todo um cultivo desse fermento, a gente tem que alimentar e fazer toda a proporção certinha, mas ele transforma num pão maravilhoso e cresce absurdamente sem precisar usar o fermento biológico, que é o que a gente usa normalmente industrializado de saquinho. Mas daí ele cresce aqui. Aqui a massa eu já fiz antes da gente entrar no ar, então ela já dobrou praticamente, ela cresce mais ainda. Olha como fica lisinha Ela fica bem lisinha, ó, dá pra ver que ela tá bem lisinha. Olha a diferença, gente, sovada. Nossa. Ela fica bem diferente da sovada, sovei bastante essa daqui. Daí o que eu faço aqui? No forno é outra coisa que é bem legal. Sabe aquela casca crocante do pão italiano Sei. que você come na padaria? Você acha que você Grossa, consegue fazer ela sim. em casa? Não, Não tem um forno lá em casa com vapor, né? não. Mas a gente vai conseguir fazer, sabe por quê? Por quê? A gente pode usar uma panela, que é como eu vou usar uma panela que vá ao forno com tampa. Mas pode ser uma panela que a gente tem em casa? Panela que você tem em casa, que ela consiga ir ao forno, ou você pode pegar até um refratário. Sabe esses refratários de vidro Sim. com tampa? Simplesmente pega esse refratário com tampa, você vai colocar a massa. A gente vai fazer aqui. Quer fazer já agora? Vamos A gente fazer, já então. monta? Já? Sim. Ah, Ó. meu Deus, aí tá melhorando cada vez mais esse pão, gente. Cada hora ele fica melhor. Então nós vamos fazer isso aí. Então, ó, pode ser um refratário com tampa, mas a tampa não pode ser de plástico, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é. Vou deixar aqui, ó, para poder apoiar minha panela. O que eu fiz? Antes de começar a fermentar isso, eu levei a minha panela para o forno.
Então a minha panela é de ferro, ela tá no forno, eu deixei a 180 Sem graus. nada dentro, é isso? Sem absolutamente nada dentro. Olha! A panela tá vazia aqui, tá bem quente. Essa panela aí é de ferro ou de barro? Ela é toda de ferro. Ferro, É. ferro mesmo. Então ela tá bem quente. Deixa eu colocar aqui, ó. Cuidado que tá bem quente. Tudo bem. Fechar aqui Tá o até com forno. cheirinho de torrado a panela. O que eu fiz aqui? Você pode pegar agora. Existem papéis para a gente poder usar diretamente no forno, mas tem que prestar muita atenção nisso, porque existe papel manteiga, existe um papel que ele é forneável. Se não for esse papel que é forneável, vai colar o seu pão todinho Tem que nele. estar escrito forneável. Papel forneável. E aí você vai ver nas embalagens, ele justamente é para poder fazer panificação. Ou você pode ter esse daqui, ó. Esse daqui é uma folha de teflon que eu tenho, ela tá até amassada, tá velhinha, ó. Mas isso aqui é uma média de R$10 que você compra em casas especializadas para confeitaria e você usa sempre. Lavou, tá novo. Olha que maravilha. É maravilhoso para isso. Então o que eu vou fazer aqui, ó? O meu pão fermentou aqui. Eu vou simplesmente virar ele aqui, ó. Aqui eu polvilhei ou farinha de arroz, ou fubá, ou farinha de trigo mesmo. Lembra do fubá? Aqui usado para abrir as pizzas, ó. Exatamente, aí, ó. Olha lá como Olha fica o desenho que ele fica, ó. Então daí aqui eu posso simplesmente tirar um pouquinho do excesso dele. Você viu que ali o nosso pão, ele tá com um desenho também? Uma cruz ali, um X, uma marca. É essa que você está falando ou outra? Aqui no meio, né? Essa parte... não, essa parte escura mesmo. O que eu fiz? Isso aqui é a decoração ali. É a decoração. Mas é agora? Antes de ir pro Agora? forno? Pensei que era depois, esse chefe. Olha, O cheio que a de gente dicas. faz aqui? Eu estava conversando com a Isamara, inclusive, Custódio, que é minha amiga. Ela deu uma dica que eu já fiz, eu faço assim, eu vou mostrar para vocês como faz. Ela deu uma dica de passar aqui com queijo ralado, polvilhar queijo ralado por cima. Então, o que eu vou fazer? Estou usando novamente aqui um stencil, você pode usar qualquer desenho. Isso aqui, na verdade, estou fazendo para poder fazer uma graça no pão, não tem necessidade mas nenhuma ficou tão disso. lindo. Mas ele fica bem interessante, né? Ó, eu vou colocar ela aqui por cima e o que eu tenho aqui, ó? Cacau. Ele não vai deixar coisa absurda assim de doce, ele mais porque vai o cacau, dar... esse é chocolate. É. Né? Ó, só para dar uma graça aqui, uma polvilhada, tirou. Olha como ele fica um Lindo. espetáculo, Parece que tá né? assado, Ó. mas não tá ainda, vai pro forno. Daí o que eu vou fazer, ó? Para o pão crescer, a gente precisa fazer um corte nele, como se fosse a chaminé justamente do pão. Se você não corta ele, ele vai crescer, vai ficar feio, deformado. Então ele precisa de um lugar para poder justamente vazar esse vapor. Tá. Tem um estilete aqui, pode ser uma gilete daquelas de barbeador, sabe? Lava, né, Lavada, filho? Não pega uma novinha, nova, pelo amor de Deus, não vai pegar do pai, né? Do marido. Compra uma gilete novinha que a gente só usa para cozinha. Eu tenho aqui um bisturi descartável. A gente faz o corte do jeito que a gente quiser. Chefe, eu vou fazer... chegar pra cá, eu tô com Sim, medo claro. do chefe encostar a mão aqui nessa panela. O chefe tá colocar acostumado, aqui. mas a gente tem medo assim mesmo. Né, ó, um bisturi, então, novinho aqui, ó. Vou fazer simplesmente um corte, ó. Um aqui e um Faz e aqui, deixa ó. quieto. E pronto. Simplesmente vou fazer o corte, ó. Panela. Com plástico e tudo. Isso. Tampa. Isso aqui agora vai pro forno. Quanto Ó, o tempo de forno? Agora, o que a gente vai fazer? Ele tá aqui. Dentro deste ambiente aqui, ele vai criar um certo vapor, umidade. Você pode fazer, inclusive, o quê? Borrifar um pouco d'água. Aqui, como o pão já tá bem úmido, essa massa é uma massa bem úmida. Vai dar aguinha Ela lá do vai vapor. dar aquela certa crocância. Vai caindo em cima do pão ali da casquinha. Exatamente. Faz mais um pouquinho e vai pingando, é isso? Esse Isso. processo que Você acontece? simplesmente pode borrifar, pega um borrifadorzinho, borrifa água ali. É que eu não fiz isso para poder não desfazer o desenho. Tá. Mas o pão já tem bastante umidade, essa massa. Então ele vai criar uma atmosfera ali, que é justamente a atmosfera do forno de padaria, que é o que cria aquela casquinha no pão. Quanto tempo de forno? Agora, o que eu vou fazer? Vai 25 minutos no forno, tampada.
Depois a gente tira a tampa e deixa mais uns 20 minutos mais ou menos para ela poder dourar o pão. Então, 20 minutos. 25 minutos. 25 minutos, tampada. ó. Primeiro 25 minutos tampada. Isso. Depois tira a tampa, aí vai parar de fazer o vaporzinho. Para de fazer o vaporzinho, mas daí já criou aquela crosta, o pão já cresceu. Aí já vai dourar. Daí é só para poder dourar. Olha, você tá vendo que não tá tão marronzinho dourado, tá numa cor tranquila ali mesmo de pão, ó. Não precisa então esperar ele... Daí é a gosto do freguês, na Agora, verdade. a pergunta é a seguinte: não tenho panela que dá para ir ao forno, não tenho essa panela e não tenho um refratário com tampa. Eu faço o quê? Da mesma forma, gente, você pode colocar numa assadeira, coloca aqui, ó, numa assadeira, unta com manteiga, com farinha de trigo, ou simplesmente coloca fubá, gente. Fubá é utilizado para absolutamente tudo e não gruda nada. Coloca fubá, coloca o pão, cortou do jeito que quer ganhar um pouquinho de crocância nele, coloca embaixo no assoalho do forno, não na grade, no assoalho, coloca uma assadeira com água. Aquela água coloca água quente já, tá? Para evitar de ter que esquentar ali tudo. Coloca água quente naquela assadeira. Aquela água vai criar uma atmosfera dentro do seu forno de casa, o forno doméstico, que ele vai dar uma certa crocância também no seu pão. A gente vive e aprende. Fica delicioso. É maravilhoso, Sim. né, chefe? Olha, vamos dar mais uma olhadinha nos recadinhos lá do nosso Facebook. As meninas estão acompanhando essa aula. Rosimeire, Raquel, que delícia. Quero esse pão também. Beijos, pessoal. Um beijo. Todo mundo tá querendo o pão do chefe aqui, ó. Rosângela Goldner, cheirinho de pão assado. Tá sentindo aí, abençoada? Oh, delícia. Cheirinho de casa da avó. Hashtag adoro. Muito bem, que delícia. Dilma Oliveira, oi gente, estou amando as receitas de hoje. Vou tentar fazer. Beijos, faça mesmo, tira uma foto e manda pra gente. Pois é. Maria Barreiros, eu vou ter que fazer também. Delícia lá. Beijos, Drique Chef Marcel, Beijo, muito bem, Maria Barreiros. Maria José Daliberto. Oi, gente, boa tarde. Sou de Indiara, Goiás. Quero esse pão, delícia. Um beijo pra você e todo mundo aí de Indiara, Goiás. Beijo Faça pra o pão, todos. Maria José. Tira uma foto e manda pra gente, ó. Pois é, Nosso quero pão ver. tá assando. Não vou experimentar agora, vou deixar vocês aí com água na boca mais um pouquinho. E já a gente prova, tá, chefe? Com certeza. Já eu volto aqui, ó. Tá ok.